Fala, Feralogos, que bom que você está por aqui. Chegamos na parte 2 do nosso momento aqui de entender como é que o Enem funciona. E bom, agora passando, né, daquela ideia que eu te falei a respeito do Enem ser dividido em 2 dias, do primeiro dia ser composto aí por 45 questões de ciências humanas, depois 45 questões de linguagens, ah, posteriormente a prova, né, da redação, enfim. E o segundo dia ser composto por mais 90 questões. Agora eu quero muito explicar como que o Enem corrige, né? O que é que eu quero que você já entenda de cara? O Enem, ele não vai corrigir pela quantidade de acertos que você fizer. Professor, mas eu vi, né, que blogueirinha lá postou que eu tenho que fazer 160 acertos para conseguir medicina. Ok. Estamos falando de um outro campo. É como se para o vestibulando, o medibulando, né? Para quem quer medicina, realmente o vestibular ele ganha um outro peso, né? Porque é o curso mais concorrido do país. Então, realmente, o quantitativo de acertos ele começa a fazer sentido, porque normalmente quem passa acerta muito, tá? Mas digamos que você não queira medicina, tá? Você não quer medicina, você quer um outro projeto de vida, né? Você quer um outro curso, você está pensando aí talvez até em uma outra área. Bom, para você, tá? Que vai realmente tentar entrar em outra seara, o Enem, é importante que você compreenda que ele não necessariamente vai depender da quantidade de acertos que você teve. Por quê? Como é que funciona a correção, então, professor do Enem? Bom, o Enem trabalha com algo chamado TRI. E aí eu não preciso necessariamente explicar o termo, porque já está aí aparecendo para você, né? Se chama Teoria de Resposta ao Item. Bom, o que é que rola nessa teoria de resposta ao item? Não é a quantidade de acertos que você faz, mas é como que você obtém esses acertos. Vamos lá, tem um passo a passo aqui bem legal para você entender, porque quando a sua nota geral sai, né? O que é que o Enem está contabilizando? Ele está contabilizando os seus acertos em ciências da natureza, em ciências humanas, em linguagens e em matemática. Lembrando que essas questões são montadas pela matriz, né? Como a gente viu lá no primeiro vídeo, e necessariamente você vai pegar a prova e você vai perceber que ela é montada sobre uma estrutura padrão, né? Principalmente as questões de ciências humanas, que é a minha área, né? Que é onde eu consigo identificar mais elementos. Você vai perceber que enunciado, texto, alternativa, é tudo padrão mesmo, assim como as outras também. Mas vamos lá, beleza. Professor, a redação não entra na TRI, ela entra, mas ela entra como um adicional, tá? A redação, ela não entra juntamente das 4 áreas de conhecimento. Então, a sua nota geral, vamos lá, digamos que a sua nota geral tenha dado aí 800 mais, beleza? Ela não é o resultado simplesmente do seu número de acertos. Vamos lá. Professor, então, como é que necessariamente eu posso entender? Coloquei aqui para você, bem explicadinho. Se não é a quantidade bruta de erros e acertos que você tem, vai depender de algumas características, e é o que a gente chama de parâmetros. O Enem trabalha com parâmetros. O primeiro parâmetro do Enem é entender se você conseguiu diferenciar aquele determinado conteúdo, como é que ele apareceu para você. Você realmente domina aquilo, né? E é nesse momento que o Enem vai também, ó, diferenciar quem domina ou não aquele conteúdo. Então, a primeira coisa é chamada parâmetro de discriminação, tudo bem? O segundo parâmetro é o que a gente chama de acerto casual, é o chute. O Enem sabe quando você chuta uma questão. E como é que isso acontece? Por que que a TRI baixa? Quando você acerta questões muito difíceis e erra questões fáceis, automaticamente você colocou sua TRI lá para baixo. Por quê? Como é que você conseguiu acertar questões tão difíceis e errar questões tão fáceis? Na cabeça do Enem você chutou. E se você chutou, esse acerto não pode ser igual, tá? Aliás, essa nota referente aos seus acertos não pode ser a mesma que o aluno que, por exemplo, acertou todas as fáceis,
acertou algumas médias e errou as difíceis. Tipo, ele teve algo chamado coerência pedagógica. Você vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, como é que o Enem sabe que você chutou? Quando você acaba errando questões que são ridiculamente fáceis. Professor, mas o que é que faz uma questão ser fácil ou difícil? Vamos chegar daqui a pouco nessa parte. Então, primeira coisa é essa, tá? A sua nota não é o resultado necessariamente da quantidade de questões que você acertou. Ela depende de três parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro de discriminação, tá? O segundo é de acerto casual, é a possibilidade do chute, perdão. E o terceiro parâmetro é o que a gente chama de parâmetro de dificuldade. Existem algumas questões que são realmente difíceis. E para ser uma questão difícil, tem algumas características que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, pega essa primeira análise aí, tá? Ah, professor, então como é que eu vou saber que eu vou tirar uma nota legal? A sua prova precisa ter algo chamado coerência. E como é que eu tenho coerência? Acertando as questões fáceis, acertando um tanto das questões médias, né? Você tem aí a possibilidade de erro, porque vão se tornar questões que nem todo mundo acertou. E se você errar questões difíceis, a sua TRI não vai ser tão alterada. Então percebe que existe aí três caminhos. Nesses três caminhos aí de possibilidade de formação de nota, um deles depende exclusivamente de como que essa nota vai ser formada. Se é uma nota alta, compreende, né? Você vai entender que a sua coerência pedagógica ela funcionou. Você acertou as questões fáceis, errou algumas médias e muito provavelmente teve a possibilidade de errar algumas difíceis também. Beleza, professor, entendi tudo isso. Agora eu quero saber como que uma questão pode ser difícil. Vou te explicar como é que uma questão pode ser difícil. Vamos lá. Bom, uma questão para ser difícil, ela depende de algumas características. Eu coloquei até uma citação aqui bem objetiva, né, para você que vai fazendo aí pela primeira vez, tá? Pô, professor, mas e aí? Como é que eu realmente preciso me preparar? Primeira coisa é essa, o Enem segue um padrão, né? E você precisa dominá-lo se quiser garantir os seus 40 a mais em humanas. E, bom, você tem que entender como é que a matriz funciona. Mas vamos lá, sem mais delongas. O que é que torna uma questão difícil, professor? O que torna uma questão difícil são três coisas, tá? É o quanto que ela é interdisciplinar, a complexidade do vocabulário naquela questão e conhecimento específico, tá? Vou te explicar tudo isso no próximo vídeo. Por quê, professor? Porque aí você vai conseguir separar de maneira organizada, né, a forma que você está compreendendo a prova, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha lá no seu grupo de vestibulandos e clica no próximo vídeo, que já vai ser o de continuidade do que a gente está discutindo, de como funciona o Enem.